Tá, então colocou lá as duas imagens de referência. E agora a gente pode... E assim, a gente sempre vai modelar um lado só do personagem primeiro. Tá? A gente escolhe um dos lados para modelar e depois a gente só dá um Mirror Geometry lá nele para juntar as duas partes no final. Tá? Então, e aí agora assim, ó, vamos vir na Front View, por exemplo. Tá? E sempre que a gente vier, então, ó, a minha vista lateral ali, meu image plane está aqui do lado, a gente não consegue ver ele porque a gente está na vista ortogonal. E a gente tem aqui o personagemzinho, tá? Então, vamos pensar ali, será se eu vou fazer esse tronco dele baseado numa esfera ou se vai ser num cilindro, etc. Né? Então, poderia ser, tanto faz, na verdade, né? Cada um de vocês, ideal é que vocês tentem interpretar essas coisas sempre e escolher o que vocês acharem melhor. Eu aqui no caso vou fazer ele a partir de um cilindro mesmo. Tá, gerei um cilindro aqui qualquer. Eu vou diminuir a quantidade de polígonos dele para uns 8, por exemplo. Tá, aqui no Channel Box mesmo, só mudei ali o número de subdivisões para ele ficar mais simples, tá? Porque o ideal é que a gente comece com objetos que não tenham uma grande quantidade de polígonos, que sempre é mais fácil a gente adicionar do que retirar polígonos depois, tá? Então, um cilindro bem simplesinho aqui. Vou diminuir um pouco a escala dele. Só para posicionar ele aqui mais ou menos no tronco. E eu vou apagar essas faces, tanto das de cima quanto as de baixo, porque basicamente esse tronco ali é um objeto aberto, né? Ele tem aqui em cima um buraquinho para colocar o pescoço, lá embaixo também. Aí na lateral vou ter que abrir também um buraco para fazer a saída dos braços. Então eu não preciso ter ele inteiro fechado ali em cima. Né? Até melhor a gente ter ele aberto. E eu vou até aproveitar aqui na Front View e vou agora começar a editar esse objeto aqui. A gente pode ligar a transparência dele, né, para a gente conseguir enxergar o desenho por baixo, se acabar atrapalhando eventualmente. Só clicar aqui ó, no X-Ray, nesses dois quadradinhos sobrepostos que tem ali em cima da viewport. Tá? Ele liga e desliga a transparência dos objetos. E aí agora é o mesmo processo que vocês estavam usando para modelar, sei lá, os objetos lá da cena de vocês do cenário. Né? Vamos ali nas ferramentas, vou inserir um Edge Loop aqui, por exemplo. Aí esse Edge Loop aqui eu vou aumentar ele um pouco para ele ficar convergindo ali. Os vértices de cá eu posso puxar lá para cima. Aí eu vou ficar alternando agora entre o modo de vértice e o modo de Edge, dependendo da necessidade ali. Tá? Então, ó, vai ser uma coisa bem básica aqui. Agora dou 2 cliques para selecionar ali de baixo o Edge Loop todo. E agora vou mandar um extrudezinho aqui para baixo. Né? Dou um extrude, puxo para baixo. Dou uma mexida na escala aqui para o lado. E ó, aqui agora a gente vai ter que ficar olhando. Eu fiz uma basezinha aqui já, né? E a gente tem que vir agora na vista lateral, porque o personagem tem uma outra silhueta vista de lado. Né? E quando a gente está modelando também é legal a gente já deixar o ângulo dos edges também, mais ou menos num sentido que seja interessante ali, de acordo com a silhueta e com a deformação que esse personagem vai ter, talvez depois quando vocês forem fazer uma animação. Então, pô, aqui a cintura dele, a gente sabe que aqui tem um ponto mais baixo, aqui é um pouco mais alto. Né? Então a gente dá uma inclinada no Edge Loop ali para deixar ele já nesse formatinho mais rápido, tá vendo? Daí eu dei uma escalonada aqui para deixar ele um pouco mais estreito. Aqui em cima também eu vou precisar diminuir um pouco na escala. Só estou basicamente selecionando os vértices e mexendo na escala deles. Tá? Nada de muito segredo. Ó, vou dar também uma rotacionada aqui. Tá, ele está pegando o lado inteiro, o outro lado inteiro. Tá? Não, isso é porque eu selecionei todos
os vértices, tá? Tipo, na Right View, os vértices estão alinhados, tá? Eu peguei e cliquei, arrastei em tudo e ele selecionou todos automaticamente. Mas, dentro do Tool Settings aqui, quando você abre as propriedades da ferramenta, sei lá, de seleção, de rotação, de escala, qualquer uma, tem aqui, ó, Symmetry Settings, que é lá no final você pode ligar aqui a simetria, por exemplo, esse objeto aqui, ele está virado para frente, né, e a simetria dele poderia ser, por exemplo, no eixo X, da direita para a esquerda. Né, então a gente bota ali Symmetry Settings Road X, tá? Daí ele já vai, tá vendo que ó, ele está dando highlight dos dois lados, tudo que eu seleciono aqui, ele seleciona e já reflete para o outro lado. Tá? Mas às vezes ele não precisa nem se preocupar tanto com isso agora, porque no final a gente pode simplesmente apagar metade desse objeto e daí dar um mirror nele no final. Tá? A gente pode ir modelando ele só por um lado, sem se preocupar tanto com a simetria. Então, agora vamos ver aqui na right. Tá? Então, ó, mesmo processo, tá? Só estou alternando da vista lateral para frontal, selecionando os vértices, posicionando eles lá. Tá aqui também em cima. Ele vai ser mais... Ó, eu posso deixar ele aqui já no tamanho da própria saída do pescoço ali. Né? Eu vou deixar já o centro dele, desse cilindro. E daí depois eu coloco um outro edge loop aqui para fazer o ombro. Né? Eu só vou deixar a abertura aqui ali de cima, tá? Aí volto na front view, ver como é que tá ficando, ó, por exemplo, ficou muito fino aqui, olhando na front, então vem aqui, adiciono um edge loop, ligo a transparência lá de novo, e agora eu vou puxando isso daqui para cima, e você pode ir ligando e desligando a suavização também, ó, apertando o botão número 3 lá no teclado, tá? Para ver como é que ele tá ficando. E geralmente o personagem a gente vai ter ele suavizado depois. Né? E vejo que quando ele está fazendo a suavização, ele está perdendo um pouco do volume, tanto na vista frontal quanto na lateral. Então a gente também tem que dar uma cuidada nisso depois, né? Você ir ajustando. Para deixar a silhueta legal sempre. Tá, então, pô, daí aqui, por exemplo, só o lado... até agora eu estava mexendo com todos os vértices, né? Eu estava selecionando todos os vértices, todo o loop, e editando eles especificamente. Né? Agora eu vou pegar e vou começar a trabalhar um pouco mais com os vértices individualmente aqui, para dar um outro formato. Então a gente não precisa sempre necessariamente ficar trabalhando com todos eles selecionados. A gente pode ir variando ali um pouco. Tá? E aí agora eu também preciso, por exemplo, vou só abrir um buraco aqui para a gente ter como se fosse a saída do braço. Tá? E eu estou criando esse personagem de uma maneira que ele fique bem simples mesmo, com poucos polígonos, né, para ficar mais fácil de... Às vezes, se for usar esse personagem para um jogo, por exemplo, já é legal que ele tenha uma poligonagem baixa. Aí eu só adicionei um edge loop lá, meu, esqueminha ali, ó, seleciona a face, dá um delete. Né, ó, quando a gente suaviza ele ali, ele já vai ficar meio arredondado mesmo. Tá, então daí você só dá uma ajustada nos vértices para ficar no formato que você acha interessante lá. E de volta vai olhando se a silhueta está legal. De todos os ângulos, né? Aqui, por exemplo, isso daqui poderia ser um pouco mais para fora. Não, um pouco mais alinhadinho.
Tá? E daí assim, agora a gente tem, por exemplo, pô, a cintura dele ali no desenho, ela é bem marcadinha, né? Ela vem, faz essa curvatura aqui e ela chega na cintura, parece que ela é um pouco mais dura. E aqui no meu modelo ele tá bem suave, essa cinturinha, né? Ele tá bem arredondadinho. Bom, como é que a gente faz então para deixar isso mais definido? Só botar mais edges, né? Lembra que quanto mais edges próximos um do outro a gente tiver lá... Opa, peraí que eu mudei. Quanto mais edges a gente tiver próximos, mais definido vai ser uma região lá. Então, se a cintura for para ficar bem definidinha, ó, a gente tem que adicionar uns edges bem próximos um do outro, tá vendo? Daí ele chega a fazer até um vinco, né? Que é legal ter esse tipo de marca, ainda mais se é uma armadura, por exemplo, que é uma coisa de metal meio dura, né? É legal de ter esse tipo de dobra ali. Aí, e ó, de volta, assim, só tô... Né, o desenho lá por trás ele não está perfeitamente simétrico mesmo, então a gente pode dar só uma ajustadinha, né, visualmente aqui falando, porque o meu modelo 3D ele vai ficar simétrico no final de qualquer maneira, porque a gente vai dar um mirror nele. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Tá? E daí aqui a gente precisa fazer esse vinco, precisa fazer meio que uma bordinha também ali na beirada. É legal até aqui em cima também. Essa abertura aqui é um pouco menor. Então tudo isso a gente tem que ir olhando mesmo e ir adaptando ali para ver como fica. Então, ó, talvez ficasse interessante se isso daqui fosse mais para baixo, para ter um corte mais em V. Aí já tá com uma forma interessante, né? Já tá legal. Aqui eu vou apagar já. Vou vir na front view e vou apagar toda a lateral. Opa, tem que desligar a simetria, senão ele apaga os dois lados. Tá? Só selecionei aqui eles, que agora quero fazer esse cortezinho aqui do lado. E é mais fácil de fazer ele tendo só um lado, porque agora eu vou pegar e vou botar um edge loop aqui para eu poder trazer, por exemplo, esse vértice aqui para cá, tá? E daí a gente tem esse cortezinho ali embaixo e também agora, pô, quero fazer uma voltinha aqui embaixo na bordinha da armadura lá, tipo como tem aquela quininha ali no desenho. Tá? A mesma coisa também, vou inserir um edge loop aqui, aí agora eu vou selecionar essas faces e só vou dar um extrude nelas, né? Basicamente dá um extrude lá, puxa para fora, vou puxar aqui direto pelo sliderzinho, tá? Ele já vai dar um volumezinho X lá, veja na front view se está legal, aperto 3 para dar uma suavizada. E se quiser deixar um pouco mais definido, né, esse volumezinho, mesma coisa lá que eu fiz aqui na cintura. Basicamente a gente só vai colocar mais uns loops. Então vai lá, inserir de loop, por exemplo, pega um e coloca bem próximo aqui da borda. Tá? Dá para colocar mais um do outro lado. Tá? E daí quando você aperta o 3, dá suavizar, ó. Ele faz bem certinho ali a divisão daquele pedaço, né? Então, dessa forma que a gente faz esse tipo de detalhamento. Até daria para puxar para cá também, se quisesse, para cima, mas vou deixar ele assim mesmo.
para puxar para baixo, é só você apertar Move Tool e Não, puxar mas para aí, baixo. ó, eu quero fazer uma parte saindo daquele eixo ali da ponta e indo para baixo para subir de novo. Não entendi. Deixa para depois, cara. Quando você estiver fazendo, eu vou e te ajudo. Vamos terminar aqui a modelagem e tudo. Daí a gente tira as dúvidas. Eu tiro individualmente aí que fica mais fácil. Tá? Tentar prestar atenção aqui antes. E depois a gente tira as dúvidas no final, tá? Então, ó, aqui também de volta, a mesma coisa, só para dar um volumezinho na gola ali da armadura. Também só dei um extrude nas bordas ali. Insere um edge loop lá também, se quiser deixar ele mais definido. Tá? A gente poderia fazer aqui nessa parte também. Vou tirar aqui. Ó, só dei um extrude, puxa para fora. Aqui no thickness. Vou dar um extrude de volta. Aí puxo para dentro. Vou dar mais um extrude e vou puxar lá para dentro para ele ter esse volumezinho ali. Tá, e daí agora... Também insiro um edge loop aqui para deixar ele um pouco mais definidinho lá. Tá? Só para ele ficar com uma cara de que tem uma coisa que vai sair dali de dentro, tá? Aí, pô, beleza, vamos supor que terminei isso daqui. Pra gente dar um mirror agora, vamos vir aqui na front view. E é interessante sempre que os vértices aqui do centro estejam alinhados. Tá? Porque quando a gente der o mirror, ele vai grudar os vértices de um lado com o outro. E se eles estiverem muito distanciados ali do centro, ele acaba não conseguindo grudar. Então, basicamente, só selecionei todos os vértices. Vou vir aqui na escala, só puxei a escala para dentro, aqui para o centro, que daí ele dá uma alinhada nos vértices. E agora eu vou movimentar eles. Ó, se eu der um zoom bem grande aqui, tá vendo que eles não estão bem na minha linha do centro do grid. Ele está um pouco para a direita. Então eu vou puxar ele para o centro, para facilitar o mirror lá. Só vou ligar aqui em cima o Snap to Grid, que é o primeiro ímã lá em cima, ou você pode apertar a letra X, que é o atalho. E aí eu puxo aqui para o lado, ele dá o snap e está alinhadinho lá. Tá? Então agora venho, seleciono meu objeto, vou lá em Mesh, tem aqui ó, Mirror Geometry. Tá? Quando você der o Mirror Geometry, ele já vai aplicar. Tá? Aqui ele está aplicando na direção de mais X positivo, por isso que ele foi para o lado lá. Mas eu quero, né, dar o mirror para o outro lado, porque eu comecei modelando ele do lado direito e quero que ele espelhe para o lado esquerdo. Então é só você clicar aqui e colocar ó, menos X. Tá? Daí ele já pega e dá um mirror para o outro lado. E aqui esse Merge Threshold aqui é basicamente qual a distância que ele vai fazer o cálculo para grudar os vértices. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente tem muitos vértices próximos no modelo, e você deixa esse valor muito alto, ó, ele vai comendo, tá vendo? Ele vai sumindo os vértices. Então, essa distância você tem que sempre tomar um cuidado ali para deixar ela num valor baixo que você acaba não perdendo muito. Então, sei lá, o 0,1 aqui, ó, 0,1 já gruda mais do que eu preciso. Então, vou botar um 0,001, também não. Vai em edit. 0. E agrupar. Aí, tá 0.0001, beleza. Tá, então agora ele é um objeto só. Aqui faltou, tinha uma face, tá vendo aqui atrás que ele gerou essa coisa bizonha aqui? É porque eu tinha uma face ali antes de dar o merge, que eu vou dar uns Ctrl Zs aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá, essa facezinha aqui, é melhor apagar ela antes de dar o merge, essas duas. Que daí ele gruda direitinho lá. Então agora é só voltar e dar um Mirror Geometry. Bota ali, mais X. Não, testada, beleza. Agora tá certinho ali aquela parte, né?
Então já tenho ali o torso do meu personagem modelado, legal, prontinho. E basicamente esse é o processo que a gente vai repetir para todos os outros objetos, tá? Seja para o pescoço, para o braço, para a cabeça e etc. Então a cabeça lá, por exemplo, vamos vir aqui na front view de volta. Vou trabalhar a cabeça a partir de um cilindro também, talvez. Um quadrado, esfera. Vamos fazer a partir de um cilindro. Meu botão direito não aparece o Edge. Opção Edge. Só tem Object Mode. Depois eu vejo isso aí. Tá, vamos lá, bota o objeto, vou reduzir de volta a quantidade de polígonos dele. Tá, no Subdivision Axis aqui, boto um 8. 8 sempre é um valor bom para começar, pelo fato dele ser par, geralmente. Então vou vir aqui, jogo lá, ligo a transparência. Aqui eu vou apagar também de volta. A cabeça dele não é oca, né? Não é tipo aberta, mas eu vou apagar ela de qualquer maneira para não gerar triângulos ali em cima, porque o cilindro, quando a gente clica, quando a gente gera ele vem com a parte em cima só de triângulos, né? Então aqui eu basicamente só apaguei as faces. Vou puxar ele um pouquinho para baixo aqui, e daí eu vou dando um extrude ali em cima. Vou diminuindo um pouco a escala ali para fazer como se fosse a curvatura ali da testa dele. Vai diminuindo ela lá em cima. E de volta, mesmo processo. Agora a gente tem que ficar indo e voltando nas vistas laterais ou frontal para ir ajustando esse tipo de coisa aqui. Para ver a silhueta dele, está ficando legal. Aqui poderia botar puxar para cá, dar uma mexidinha na escala para ele ficar um pouco mais... E aqui eu nem não vou me preocupar nesse personagem especificamente com o formato do rosto dele, tá? Porque esse daqui a gente poderia só jogar uma textura, o olhinho é separado, a gente poderia até modelar a boca separada e colocar por cima. Então não teria muita deformação da malha em termos de animação ali. Então eu não estou me preocupando com o modo que eu vou distribuir os edges. Tá? Eu só estou me preocupando com a silhueta, com o formato mesmo da cabeça ali. Tá? Então aqui vou dar uma mexida na escalonada. Vou puxar só esses aqui mais para trás. E a gente vai precisar também aqui, no caso, deixar um espaço ali aberto embaixo para a gente puxar o pescoço, né, se o pescoço vier junto lá. Então, a partir de agora, eu não vou ficar dando o extrude a partir do edge loop inteiro. Eu vou pegar só a parte da frente, que aqui é como se fosse a mandíbula, certo? Como a gente vai tirar o queixo dele lá. Então eu poderia vir aqui e dar um extrude a partir daqui. E só vou puxar ele para cá para depois ir fechando ele aos poucos. Tá? E daí a partir daqui, dos edges de trás, eu vou pegar e vou tirar o pescoço. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia ir fechando. Deixa eu ver na front view como é que ele está. Ele é bem mais fino aqui, ó. Então, seleciona lá, dá uma mexida na escala.
E ó, vai vendo, tem muita coisa que é visual mesmo, assim, porque no desenho a gente só tem o lado e a frente, né? Mas no 3D a gente tem as outras perspectivas todas, os outros ângulos. Então aqui, ó, vendo, tá meio estranho esse queixo, tá muito fino, muito pontudo. Né? É uma coisa que a gente não consegue ver no desenho, então eu posso puxar ele um pouco mais para frente aqui, tá? Nessa lateral, para ele... Tá? Esqueci de pegar o outro lado junto lá. Para deixar um pouco mais planificada essa parte da frente aqui, não tão arredondada. Né? Então só puxei um pouco mais, dá para tentar dar uma alinhada aqui. Tá, agora eu vou começar a fechar ele aqui embaixo também. Fazer o queixo dele ali. Eu vou pegar e vou apagar essa lateral. Eu quero fechar ele de uma maneira bem específica aqui. Tá, eu vou dar um extrude só nesse edge aqui de trás, ó, como se fosse a parte de trás do queixo dele. Vou puxar ele para cá. E daí vou dar um bridge aqui para fechar o queixo aqui na frente. Só que eu vou deixar ele sem subdivisões nenhuma para ele formar um quadradinho aqui, tá vendo? Tá? Depois, quando a gente der o mirror nisso, eu só usei o bridge. Quer ver? Ó, eu dei um extrude aqui, tá? Ele tava assim, tá? Eu apaguei a metade e tá aberto ali embaixo. Então, basicamente, eu peguei um desses edges e, assim, pensando em deixar sempre com 4 lados, todas as faces, tá? Então, aqui é a parte de baixo do queixo dele, tem que ir lá para trás. Eu só dei um extrude nessa face, especificamente numa só, num edge, e puxei ela alinhado com esse vértice daqui, da frente. Tá? Aí eu peguei esse edge daqui, com esse daqui, e dei um bridge, tá? Que está lá em Edit Mesh Bridge. Tá? Porque daí ele vai grudar uma face com a outra e você seleciona aqui a quantidade de subdivisões. Eu só coloquei em 0, que eu não quero ter muita divisão lá. Então, e aqui eu posso tentar deixar ele um pouco mais curvadinho. E aqui o queixo também, depois a gente vai modelar a barba por cima. A barba também vai ser um objeto separado, então dá para deixar ele... Não precisa ser tão meticuloso com o formato do queixo ali, porque ele vai ficar escondido no final das contas. Aí agora a gente pode ir tirando o pescoço aqui de baixo, nessas faces também, só selecionar elas, dar um extrude, puxar para baixo aqui. Dá pra gente puxar direto lá para baixo, tá? A gente dá uma mexida na escala para alinhar eles todos ali. Ó, quando a gente aperta o 3 para ver a suavização, já vai dando uma olhada como é que tá ficando. O pescoço dele é mais fininho, né? Então a gente tem que dar uma mexida nisso. Vou botar mais um LED loop aqui para a gente afinar o pescoço. Beleza, aqui eu vou aproveitar e vou alinhar já esses vértices, só usando a escala. Aqui eu estou jogando eles para cima só para ele ficar um pouco mais definida a divisão do pescoço. Ali tá legal já.
Talvez ele pode ser um pouco mais para frente, assim. E aí vai dando extrude ali até a gente chegar lá embaixo, que eu vou só puxar ele até o ponto que ele fique para dentro da armadura. Pode dar uma inclinadinha. E também vou puxar ele para fora, né? Para ele não ficar parecendo que o pescoço dele, sei lá, para no além, né? Então, só para simular meio que o começo do tronco. Então, só dei mais um extrude lá. Puxo aqui para fora. Para ele cobrir uma areazinha ali, caso a câmera acabe vindo de cima e acaba mostrando ali alguma coisa. Então só vou deixar ele mais abertão. Aí, pô, faltou fechar a parte de cima lá da cabeça. Aqui a gente pode, mesmo esquema que eu fiz lá, ó, a gente poderia dar um bridge aqui. Só que aqui, para não ficar um triângulo, se bem que não teria problema ter um triângulo aqui em cima, porque é uma região que não tem deformação nenhuma, geralmente não vai aparecer também, porque vai ter o chapéu, mas sempre é bom tomar cuidado para não deixar triângulos. Então aqui eu dei um bridge entre aqueles dois lá, só que eu deixei uma divisão aqui para ele ter um edge a mais, tá? Só nessa parte. E agora eu venho aqui, seleciono todo esse loop, vou lá em Mesh, dou um fill hole para tampar ele ali. Tá? Então daí agora eu tenho ali em cima, até poderia puxar ele um pouco mais para fora, para deixar mais quadradinho o formato da cabeça. E agora, mesmo esquema, só vir aqui, dar o mirror nele lá. Mesh, Mirror Geometry, -X. Daí tá lá, pronto já a cabecinha também. Tá? Então essa parte assim, ó, aqui ele não deu merge, tá vendo no... Deixa eu isolar, aqui nos vértices da frente, porque eles estavam muito longe. Mas não tem problema também, não precisa dar Ctrl Z, a gente pode só selecionar os dois aqui. Tá? No caso, aqui a gente vai querer que eles grudem bem no centro, né, da distância entre os dois para ele ficar centralizado. Aí vem aqui em Edit Mesh, Merge to Center, ele pega e já gruda ali certinho. Tá? Então aqui a gente tem... tá meio bizarro aqui, o formato desse pescoço, dá uma ajustada, joga um pouco para frente. Ficou com furinho no queixo aqui, vou puxar ele para fora para ficar mais pontudinho. E aí beleza, né? Já tem aqui também a cabeça ali do personagem. Meu, aí agora o nariz desse personagem aqui, eu fiz ele de uma maneira que fosse simples também para vocês não se baterem muito. Então também, pô, pensa ali qual que é, o que a gente poderia usar para fazer, pô, vou usar uma esfera aqui. Tá, então a esfera agora, vou vir, vou posicionar ela lá em cima. Vou centralizar ela com a cabeça. Com a line aqui, já está centralizado, beleza. Vem aqui na lateral. Ela também não precisa ter tanto polígono, então venho lá no input dela e vamos diminuir aqui para uns 12, talvez. Não, menos 8. E vou até pegar aqui e vou apagar a parte de trás dela, que ela vai ser o nariz. E a gente vai dar uma distorcida assim nos vértices dela para ele ficar ali nesse formatinho, né? Então vamos posicionar ele ali só, achatado. E, cara, daí aqui vocês podem pirar no formato do nariz dele ali. Aqui vai ser mais achatado aqui, assim. Talvez toda essa parte de baixo
pudesse ser um pouco mais achatadinha também, né? Puxar ela para cima aqui, assim, para ele ficar meio pontudo. Puxa ele aqui para baixo, puxa um pouco para trás. Beleza, tá interessante assim, veja se na fronte tá aparecendo lá com o personagem. Se não tá. Aqui eu vou ligar a simetria de volta. Como esse objeto é bem simples aqui do nariz, ele nem vai precisar pegar e apagar ele e fazer um mirror lá. A gente pode ir trabalhando ele aqui direto com a simetria, porque eu não vou ter nada muito complexo para mudar nele. Né? Tipo, ó, aqui ele já tá legal, já tá pronto, fechou, valeu. Talvez puxar essas daqui um pouco mais para trás, não, tá bom. Ou se eu quisesse, por exemplo, dar um pouquinho mais de volume na lateral ali, poderia só pegar a face e dar um extrude nela também. Tá? Dar uma diminuidinha ali para fazer como se fosse a narina dele lá. Aí a perna também, tá? Vamos fazer a perna agora para vocês verem. Vamos fazer base de cilindro, tá? Para facilitar também. Então, sempre a gente vai pensando nos formatos mais simples aí que a gente possa usar e sempre reduzindo a quantidade de polígonos. Tá? Aqui vamos botar 8 lá de novo para fazer a perna. De volta, vou apagar todas as faces aqui de cima e de baixo. Aqui vou desligar a simetria porque eu estou fazendo só uma perna, só ela do lado direito aqui no caso. Então vou deixar a simetria desligada. Vai lá na fronte, posiciona ali. Por exemplo, aqui vai ser, vou até deixar ele meio inclinadinho já. Vai ser esse pedaço aqui da perna, da coxa. Então, tudo é basicamente selecionar uma primitiva básica e ir editando ela, né? Vai colocando o edge loop, vai puxando, vai dando extrude. Então aqui, por exemplo, vou puxar ela para baixo para fazer essa parte mais gordinha da calça. Dei um extrude, vou dar um extrude de volta. Puxo para cá, diminuo um pouco. Extrude de volta, para baixo, diminui. Né, até ele ficar num formatinho legal lá. Agora fazer, por exemplo, aquela barrinha ali da calça dele, então também, vou dar um extrude aqui. Opa, dei extrude 2 vezes. Sem querer eu criei uma face aqui. Tá, seleciona o edge loop, extrude. Processo extremamente repetitivo, tá? Não tem muito segredo. Tá, daí, porra, lá, né, a mesma coisa, ficou muito suave aqui a transição. Pô, ele é tipo meio que um vinco que entra lá, basicamente. Tá, então vamos lá, insere mais um edge loop ali na bordinha, do lado de cá também. Tá, aí a gente pode até puxar, por exemplo, essa do meio aqui, a gente pode puxar para cima, deixar ela para dentro, para ele fazer essa dobrinha ali. Aí para a gente dar também um pouco de volume nessa parte aqui, ó, vamos dar um extrude, vou mexer na escala só, puxar para fazer uma dobrinha para cá, depois dou um extrude de volta, puxo um pouco para cima para ele fazer essa curvatura aqui embaixo.
E daí vem e boto também uns edge loops aqui, para ele não arredondar tanto a forma. Tá, vamos deixar ele um pouco mais definidinho, tá vendo? Daí já ficou legalzinho, vem lá, vem na right view, posicionar ele aqui. Só vai puxando um pouco os vértices para cá. Tá, e a perna aqui, agora a gente tem que fazer o quadrilzinho e a parte que vai juntar do outro lado, né? Que também a gente vai ter que fazer com um extrude. Tá? Só que vai ter que chegar um ponto que a gente vai ter que dividir esse extrude para a gente poder puxar para cima para fazer o quadril e puxar a parte de baixo para fazer a virilha ali no caso dele. Tá? Então, ó, vou puxar um extrudezão aqui para cá. E agora aqui, por exemplo, eu vou puxar um extrude dessas duas laterais aqui só, para o lado. Tá? Para a gente fazer aquela parte de dentro ali da calça. E aí agora a gente pode pegar toda a lateral e puxar para cima também com o extrude aqui. Daí eu vou dar uma... Agora a gente tem que esconder isso daqui ali dentro da armadura. Aí beleza, tem, olha, tá, parece que tá saindo aqui, tem um pontinho que tá aparecendo para fora ali, ó. Então, vou puxar um pouco para dentro também esse edge aqui. Isso aqui também. Para ele não ficar aparecendo por fora da armadura. Daí agora, esqueminha lá. Mirror and Weld, yeah. Mirror Geometry, negativo. Aqui aconteceu alguma coisa errada pela distância, deixa eu ver se ele está centralizado. Vou alinhar esses vértices aqui. Geometry menos X vai. Beleza, estamos lá já as perninhas dele. E basicamente, meu, é só ir continuando fazendo esse processo para todas as outras partes, né? A perna é super simples. Basicamente, cilindrão comprido. Vai lá, bota aqui no channel box, 8 subdivisões lá também. Posiciona ela ali dentro. Perninha fina. Vou apagar também as faces de volta para ele não ficar arredondando muito a borda lá.
Agora é só ir colocando os edge loops. E assim, ó, a perna é legal a gente colocar um pouco mais de geometria próximo do joelho, caso, sei lá, esse personagem vai ser animado ali. Geralmente é melhor ter mais geometria onde vai ter deformação. Então, pô, no meio da canela ali, a canela nunca vai ter muita deformação, a gente pode deixar ele com um pouco mais simples. Aqui. Cá. Olha lá, cilindrinho, bem de boa, uma perninha simples. Ela é meio tortinha na front view aqui, vamos dar uma entortada nela também. Talvez a gente pode até, na verdade, dar uma rotacionada nela inteira aqui, ó. Tipo assim. Aí aqui a gente vai adicionar mais um, só para puxar e deixar um pouquinho mais torto. Aqui o Merge Modes não vai rolar a gente fazer com o Mirror Geometry, tá? Porque ele geralmente usa o limite da geometria para fazer o Merge. E aqui na verdade ele nem vai ser um objeto grudado um com o outro, a gente só vai duplicar ele. Tá? Então para a gente duplicar ele e flipar para o outro lado, a gente... Tá vendo que eu coloquei o meu pivô dessa perna no centro aqui da minha cena, tá? Eu dei um snapzinho aqui, lembrando que para movimentar só o pivô, só apertar a letra D, tá? Então eu só grudei ele no eixo 0 aqui, porque agora eu posso mandar duplicar ele só, na verdade, aqui, ó, vim no Edit, Duplicate Special, liga lá as configurações dele. Lembra que eu mostrei para vocês já o Duplicate Special quando a gente estava fazendo um moinho lá? Só vou resetar os settings aqui e vou mandar ele flipar para esquerda, né, no eixo X aqui. Então na escala, no eixo X, só vou jogar um valor negativo de -1 para ele flipar para lá, e ele flipou errado. Jogou, deixa eu ver aqui de volta, vamos ver. -1, Parents, Worlds, like. Eu tenho que dar um Freeze Transformations aqui. Aí. Tá, é só porque eu tinha valor já inerente de translação aqui nele. Só dei um Freeze Transformations lá para ele apagar, para ele zerar tudo. E tá ali com as perninhas tortinhas ali. Beleza. Daí o pé, faz um cubo ali, talvez. Puxar ele para cá, vou dar uma aumentada aqui na base. Vou botar um edge loop aqui. Aí dou um extrude aqui. Puxo para frente, vou diminuir um pouco a escala. Mais um extrude para fazer a pontinha lá. Por exemplo, toda essa parte aqui pode ser um pouco mais larguinha. Para frente.
Pode. Não sei. Ela é de aqui, ó. Separa. Transforma. Aí a gente pode apagar essa face de cima pra gente fazer o volumezinho dele legal lá. Vem aqui, ó. Textura. Ele tem um corte aqui também. Então a gente pode fazer esse corte também botando uns edge loops aqui, aqui. Podemos apagar essas faces aqui do lado. Tá vendo? E agora a gente pega todo esse loop aqui e dá um extrudezinho também pra gente jogar um volume aqui, ó. Aí pega e posiciona ele lá, mais estreitinho, meio giradinho pra fora. Qual café quer? Hoje? Sempre café. E aí, mesmo esquema, ó, vamos botar uns edge loops para deixar mais definido aqui esses recortes. Essa base aqui. Aí mesmo esquema para duplicar ele para o outro lado. Seleciona ele, dá um Freeze Transformations lá, Modify Freeze Transformations, para ele zerar os atributos. Vou jogar o meu pivô no centro da minha cena. E vou dar um Duplicate Special. Ele já está lá, os dois pezinhos, tudo aí. Aí, pô, bigodezinho lá, vai lá e bota um cubinho e vai puxando a lateral dele para fazer também. Porque ele não precisa ter muitos polígonos, então pega um cubinho normal lá. Joga ali embaixo do nariz. E ele até pode ficar um pouco para dentro ali da pele, tá? Não precisa se preocupar tanto com a interpenetração ali, no caso do bigode. Então, ó, front view. Liga a transparência lá, um pouco maior aqui. Ó, vou apagar essa face daqui para a gente poder dar um merge nela depois. Seleciono ela, dou um extrude. Vou puxar ela aqui para o centro da cena também. E agora vou dando um extrude só na face aqui, lateral, para ir tirando o bigodinho lá. Daí mexe um pouco na escala. Esse daqui vai ficar mais aqui. Esse daqui é para cima. Também já, a gente pode dar o extrude e já puxar ele todo aqui pra frente, já deixar ele pequenininho. E depois a gente vai só colocando uns edge loops ali. Para dar forma. Olha lá, bem simples. Pode vir dar uma afinada. Ó, aqui talvez seja interessante a gente usar aquele soft selection, tá? Que lembra que algumas vezes já alguns de vocês foram usar e tava com a seleção meio alaranjada, tá? Quando aperta a letra B, ó, ele liga esse soft selection, que basicamente aqui no Tool Settings a gente tem a configuração de fall off dele,
ele vai selecionar, quando a gente fizer alguma alteração nos vértices que eu selecionei, ele vai mexer os outros junto, tá? Por proximidade. Ó. Tá? Então a gente pode usar esse Soft Selection porque eu quero deixar mais fininho aqui na ponta, mas eu não quero que o resto lá mude muito. E para deixar ele um pouco mais gordinho, a gente pode botar mais um Edge Loop aqui no meio, por exemplo, e agora desligar o Soft Selection e puxar para fora aqui. Para ele dar essa sensação um pouco mais de arredondado. Aí fez o bigodinho, vai lá. Esse daqui, no caso, a gente pode dar um mirror lá. Mirror Geometry. Vou fazer ele ali. A orelha dele pode ser separado, a barba ali também. Tá, tudo a gente pode... A barba, ó, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma ferramenta bem legal que tem aqui no Maya, que é o Modeling Toolkit. A gente pode usar ele para fazer acessórios ou alguma coisa que vai ser grudado por cima de um outro objeto. Né? Por exemplo, eu vou fazer a barba que eu quero que ela esteja saindo exatamente da superfície ali da cabeça. Tá? Então eu posso selecionar a cabeça e aqui em cima tem o ímã, o último íconezinho de ímã lá, que é o Live Surface. Tá? Ele vai pegar e vai transformar essa cabeça numa referência só, eu não consigo mais selecionar ela nem nada. Tá? E daí aqui na direita, aqui em cima, tem o quarto ícone, que é o Modeling Toolkit, que ele abre aqui do lado, que a gente pode ligar aqui o Multi-Components para selecionar tudo quanto é tipo de coisa ao mesmo tempo. E tem esse Quad Draw aqui, que basicamente a gente pode ir desenhando por cima da malha. Você vai clicando e ele vai gerando os pontos grudados lá. Então, por exemplo, vamos fazer a barba dele aqui, vou ligar a transparência. A barba e o cabelo. Né? Então, ó, cliquei, ele gerou um pontinho. Tá? E geralmente a gente tem que ter 4 pontos para fechar uma face, certo? Você vai clicando aqui, dá pra gente puxar eles. Tá? Eu só vou gerar uma geometriazinha base aqui. Aqui provavelmente eu vou ter que reajustar esses pontos por causa da perspectiva aqui do rosto. Mas ó, tá vendo que ele grudou os pontos nessa superfície. Agora se eu vier com o Shift, ó, e for clicando, ele vai fechando essas faces aqui já, sempre de 4 em 4. Aí daí a gente pode ir puxando ele aqui. E ele vai sempre estar grudado, tá vendo? Mesmo que eu puxe ele, ele está se movimentando baseado na superfície da cabeça ali. Então é uma ferramenta ótima para fazer esse tipo de coisa. Vai apertando ali de 4 em 4. Tal. Daí aqui a gente tem... Aqui. Você pode fazer o desenho que você quiser ali da barba dele. Vou fechar tudo aqui. Vou fazer até o cabelo lá.
Então, ó, é só clicar com o botão esquerdo para criar os quadradinhos e com o Shift para fechar eles. Aí aqui vai ter a orelha dele, então eu vou deixar um pouco sem. Mas isso tu gostava com açúcar no centro. Muito obrigado. E agora, ó, terminou. Vou voltar para o meu Object Mode aqui, vou vir selecionar as faces dele, por exemplo, seleciono todas as faces. Vou desligar o ímã para ele não ficar grudando lá, que agora eu posso vir aqui e só dar um extrude nelas também. Vou puxar para fora para fazer o volumezinho lá. Vou isolar isso daqui agora. E aí você posiciona ali do jeito que você quiser. Aqui eu tenho que apagar essas faces de cá, para ele poder grudar certinho depois. Opa, apaguei uma sem querer aqui. E, meu, barba, né, você tem que ir ajustando ali o volume dela, etc. Então, podemos puxar para dentro, já que vai ficar escondido mesmo. Aqui a gente puxa para fazer o barbichazinha dele ali. A gente pode até dar um extrude só na pontinha. Aí agora eu vou selecionar isso daqui, o cabelo lá. Vou isolar ele porque, ó, tá tudo torto ali, né? Então eu tenho que pegar todos esses vértices aqui e alinhar eles lá. Então, ferramenta de escala, puxa lá pro meio. Centraliza. Ó, aqui essa face eu também tenho que apagar, porque senão ele vai ficar com duas pontinhas na barba. E aí vai lá, Mirror Geometry. Beleza, já tem a barbinha dele pronta também. A gente pode deixar um pouco mais fininho aqui na ponta. E assim por diante, cara. Tá, o resto daí nem adianta eu ficar fazendo aqui muito, porque é o mesmo processo repetitivo. Né? O braço ali vai botar um cilindrozinho. Né? Essa parte da armadura aqui de cima pode ser a partir de uma esfera, por exemplo. Vocês podem criar uma esfera, recortar ela para deixar só a parte de cima. Depois dar um extrude para tirar aquela parte de trás. Duplica. Né? O chapéuzinho dele lá também é a mesma coisa. A gente pode fazer uma esferazinha aqui, reduzir a geometria dele também por uns 12, talvez. Aí apaga todas as faces de baixo. Seleciona todo o edge ali, ó, da base, dá uns extrudes. Ele é meio achatado esse chapéu dele. Puxa lá. Dá para apagar uma dessas faces aqui, ó. Mas a entrega desse moinho vai acontecer, né, Mox? Sim, precisa entregar ele junto com o personagem.
Ele vai compor a entrega final, o personagem mais moinho. É, né? Dá um tiro no rosto mesmo. Não, capaz, imagina. Não, na verdade, você não vai fazer nem moinho. Tem uma vacinação. Tá? Caralho, pensa um Don Quixote natalício. Certo. Aí também quer dar um volumezinho ali na borda do chapéu, dá um extrude, puxa para baixo, extrude de volta, aí puxa para dentro aqui, vou puxar ele até aqui assim. Dividi na metade, sabia que eu ia fazer buraco. Dividi na metade, só assim, selecionei aqui, ó, fácil. Pô, gostei dessa edição. Com que reclama. Não é mesmo? E tudo igual, né? Aí, É, você acha que você chapéu mesmo? Não acho mesmo. quê? Você acha que vai conseguir fazer uma Cara, é só uma esfera com orgânica? extrude, velho. Mas uma esfera com extrude. Uma esfera com extrude anos de projeto. Eu É, faço não, Tá, sim. beleza? Agora é com vocês aí. Quem quiser tomar um cafezinho, fazer um intervalo aí. Como faz? E aí agora eu vou tirar as dúvidas aí, quem tiver com problemas. O professor é açúcar, tempero e tudo que há de bom. Né?